Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sétimo ano, da semana 3 do PET 3. Então, pessoal, para responder número 1, ele vai pedir para a gente observar a tabela do texto. A tabela que vem no texto aí da semana 3 é essa tabela aqui, que vai mostrar, então, os grupos étnicos na população total aí do Brasil. A gente vai ter 3 períodos, né, que nós podemos ver aqui, 1950, 1980 e 2010. Lembrando aqui, pessoal, que essas porcentagens de cada etnia é como as pessoas se autodeclaram aí no censo. Né? Então, a gente vai ter aqui a porcentagem da população, por exemplo, em 1950, que se autodeclara branco, os que se autodeclararam negros, pardos e assim por diante. Então, pessoal, letra A. Em que período a população brasileira deixa de ter a sua maioria branca? Então, a gente pode observar aqui que a partir de 2010, né, a gente deixa de ter aí uma maioria, né, se autodeclarando branca. E aí a gente já observa aqui o quê? Que a gente vai ter um aumento da população se autodeclarando como pardo, né? A letra B. Por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial, né? Então, os negros vieram principalmente por causa da escravidão. E a pergunta ainda questiona aí, né, se você ainda percebe as marcas desse processo nos dias de hoje. Então, embora a escravidão já tenha acabado, né, os afrodescendentes, né, pessoas que são descendentes aí, né, de africanos, de negros, ainda são as maiores vítimas de preconceito, tá? Em relação à cor da pele, realmente já em relação à etnia. E muitos desses afrodescendentes ainda enfrentam problemas sociais e econômicos, tá? Então, a gente vai ver que grande parte da população, né, de baixa renda, que não consegue terminar os estudos, são pessoas afrodescendentes, infelizmente. A letra C, você tem contato com tribos indígenas e aí vai pedir para vocês contarem a experiência. Essa questão, pessoal, ela é muito, muito pessoal mesmo, tá? Então, vocês vão falar se vocês já tiveram contato, sim ou não, e vai relatar como foi esse contato, como foi, às vezes, visitar uma tribo indígena, como foi conhecer um índio, ok? Mas, infelizmente, eu acredito que a maioria de vocês nunca, né, tiveram em contato com uma tribo indígena ou com um índio. A número 2, ele vai pedir aqui para a gente observar uma das obras de Lazar Segal, né, que tem o tema aí, migração. Então, a letra A, o que mais chama a sua atenção na obra e por quê? Tá? A gente pode ver aqui, pessoal, que a expressão das pessoas, a gente vê aí, né, misturas étnicas, né? É algo assim que a gente vê que não há um predomínio, né, de características apenas de um país aí, ou apenas de uma etnia. Então, a gente pode ver aí, né, essa diferença nas características físicas ali, né, das pessoas retratadas na obra. B, como são as expressões nos rostos das pessoas e se há criança entre elas. Né, a gente pode ver aqui que há uma expressão de tristeza, de cansaço. Nós vemos aqui sim, né, uma criança, nós podemos ver aqui no canto mais à direita. A letra C, na sua opinião, porque o artista utilizou essas cores para representar as pessoas, tá? Então, essa cor ela pode ter sido usada para quê? Para evidenciar a tristeza, né? Uma cor assim mais melancólica, mais triste, mais fria. E também para demonstrar as cores que se originaram a partir das misturas étnicas, talvez aí da população brasileira, né? Para mostrar assim que o brasileiro já não tem mais esse tom de pele, né, tão branco quanto os europeus. A número 3, qual é a sua etnia? Então, também é uma resposta bastante pessoal, vocês vão responder aí qual é a etnia de vocês, tá? Então, vai ter gente aí que vai ter etnia branca, outro negro, outro pardo, né? Quem tem a etnia, né, amarela. Então, cada um responde a sua etnia. Você sofre preconceitos por causa da sua etnia ou já presenciou alguma cena de agressão por causa, então, da etnia? Então, vai pedir, então, para vocês relatarem, tá? Eu, por exemplo,
né, como professora, eu já presenciei pessoas diminuindo, inferiorizando outras por causa de etnia, né? Geralmente, sim, uma pessoa branca que às vezes olha para uma pessoa, principalmente negra, e acaba então fazendo um pré-julgamento daquela pessoa, diminuindo, querendo colocar como se a pessoa não fosse capaz de algo. Tá? Mas aí vocês relatem, né, a experiência de vocês, se vocês próprios já sofreram, né, esse preconceito, ou se vocês já viram alguém próximo de vocês também sofrendo. Para fazer a 4 e a 5, a gente vai aqui observar o mapa das terras indígenas regularizadas no Brasil, tá? Aqui são dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tá? Coletados em agosto de 2017. Então, nós vemos aqui, né, que aqui nessa região, né, brasileira, a gente vai ter uma maior quantidade de terras, tá? Aqui essa região é onde a gente vai encontrar a floresta amazônica, né, uma região que ainda tem uma certa vegetação mais preservada. E aqui, né, na região sul e sudeste, nordeste, também a gente vai ter ali, né, alguns fragmentos apenas de terras indígenas. A número 4, ele trouxe aqui uma frase e pediu para a gente comentar sobre ela. A frase é o seguinte: o grande problema dos índios no Brasil é a terra. Né, uma frase assim bastante interessante, né? Então, apesar de ocuparem áreas significativas, as terras indígenas nem sempre são respeitadas. A gente viu ali que nessa região aqui a gente tem, né, uma quantidade de terras indígenas até significativa, mas essas terras indígenas, infelizmente, não são respeitadas. Muitas das vezes, quer dizer, na maioria das vezes, elas acabam sendo invadidas por garimpeiros e madeireiros. E é importante lembrar que o índio vive dos recursos que tira da natureza, sendo necessário uma maior área para viverem. Então, na verdade, as áreas que os índios ocupam, as terras, né, indígenas, elas não são muitas. Na verdade, é pouco, porque se a gente fosse ver toda a cultura indígena, tudo que é necessário para o índio viver, esse índio ele precisaria de muito mais terra. Na verdade, eles vivem ali com pouquíssimo. A número 5, em qual região brasileira se localiza a maior parte de terras indígenas regularizadas? Tá? Então, a gente viu aqui, né, que é principalmente região norte e em algumas partes aqui da região centro-oeste, principalmente aqui no Mato Grosso, né, a gente vê que tem até uma quantidade considerável de terras. E ali na sequência também a questão vai perguntar, né, em quais regiões de Minas a gente encontra terras nessas condições regularizadas, tá? E aí a gente vai ver aqui, né, no norte de Minas, aqui, né, a gente vai ter alguns fragmentos, né, que vai ser aqui mais ou menos aqui na região do Jequitinhonha e na região do Rio Doce, ok? Pessoal, ficamos por aqui, bom estudo a todos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Um beijo, até a próxima.